Iniciamos agora o nosso programa Ante os Tempos Novos, abordando hoje o tema Deus na Visão Espírita. Tudo bom com você, Sueli? Tudo ótimo. Desejamos que todos também estejam bem, os que nos estão assistindo. Esse tema realmente vai nos trazer muito esclarecimento, porque a questão é muito interessante, Deus na Visão Espírita. A primeira pergunta, então, Sueli, eu queria fazer o seguinte: poderia explicar se o Espiritismo tem uma visão, uma compreensão diferente, acerca de Deus? Exatamente. A doutrina espírita ela tem uma visão acerca de Deus que difere um pouco dos outros ramos do cristianismo, porque nós procuramos estar bem sintonizados com a ideia que Jesus passou acerca do Criador. Jesus, em muitos momentos, ele vai falar no Deus Pai. Pai magnânimo, Pai justo, Pai amoroso, Pai misericordioso, sobretudo. Essa é a noção que nós espíritas temos acerca do Criador. E isso difere, como eu disse, dos outros aspectos do cristianismo, de formas de adoração a Deus, formas de compreensão acerca do Criador. Porque se Jesus nos ensinou esse Deus que é Pai e é misericordioso, nós vemos, porém, assim, um paradoxo, que para outras pessoas, Deus é um Deus injusto, cruel, é um Deus que vinga, é um Deus que tem as paixões humanas, porque se diz assim, verdade. Deus está vingando, Deus ficou com raiva, Deus está abatendo o ser humano, quando o faz sofrer por um acidente de grandes proporções, onde desencarnam muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas. A ideia que se tem logo de imediato é que Deus é injusto, que Deus não está nem aí para o ser humano, é o que a gente ouve às vezes as pessoas comentando. Onde está Deus que deixou... Onde está Deus nessa hora? Nessa hora, que deixou que isso acontecesse. Mas Deus está sempre onde sempre esteve. Não muda, não é? E com isso, nós começamos a notar a diferença entre essa concepção acerca de Deus que o Espiritismo apresenta, que é um Deus, como eu disse, não é? Um Deus extremamente justo, onipotente, e é um Deus que, já sabendo que os filhos que ele criou iriam cometer desatinos, iriam errar muitas vezes, esse Deus já instituiu leis divinas que regem o universo. Quando o ser humano infringe uma dessas leis, não é Deus que fica lá do alto, das alturas, ou de perto de nós, onde quer que esteja, olhando e dando uma nota ruim para a pessoa, porque cometeu algum tipo de atrocidade, algum erro, algum pecado, e Deus então vai dar uma má nota para aquela pessoa, ou uma boa nota para aquele que agiu bem. E aí, levando-se em conta que se é um pecador, e se cometeu erros, Deus vai enviá-lo ao fogo do inferno. E o fogo do inferno é um fogo eterno. E aí dá que pensar, porque eterno só Deus. Claro. A palavra eterno significa o que não teve começo, também não terá fim. Portanto, Deus é eterno, mas o fogo do inferno não pode ser eterno. Pois é. Agora, Deus, que é misericórdia e amor, criou o fogo do inferno? Não, com certeza então aí não. Começam as incongruências, os paradoxos. Nós não estamos assim criticando ninguém, nós estamos analisando com argumentações que nos levam a entender melhor esse Pai misericordioso, magnânimo, soberanamente justo e bom, que cuida de todos nós, que cuida de todos os seus filhos. Sueli, como você falou que Ele nos governa através de leis, qual que é o grande mandamento da lei de Deus? Jesus ensinou para nós o grande mandamento da lei de Deus. E vai dizer, então, acerca dessa necessidade de amarmos a Deus, não é? E ele vai mencionar que são dois mandamentos, dois grandes mandamentos que depois foram sintetizados num único. Na síntese se diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. Porém, aquele mandamento, segundo Jesus, não é? A palavra do mestre, ele vai dizer: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu sentimento. E o segundo mandamento: ama teu próximo como a si mesmo. Portanto, esse é o grande mandamento da lei, mostrando que Deus precisa ser compreendido por nós. Porque quando a pessoa tem uma noção que Deus é injusto, a vida fica muito sem graça, sem base, sem chão, porque a pessoa não... Sem expectativa, a pessoa não tem aquela certeza que Deus está provendo e prevendo tudo. Mas Deus provê e prevê. Quando nós temos qualquer tipo de sofrimento, qualquer dor, qualquer tragédia que aconteça na nossa vida, nós é que preparamos aquilo. Claro, nós é que infringimos a lei divina, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós criamos a nós mesmos. Portanto, no ir e vir das reencarnações, quando nós cometemos infrações perante a lei divina, a lei já tem o resultado... mecanismos. Exatamente, a lei de ação e reação. Que vem a reação consentânea, de acordo com aquilo que a pessoa cometeu, com a infração. Certo. Portanto, são leis universais, leis que sustentam o universo, criadas por Deus. E são leis perfeitas, leis justas, perfeitas. E nós, seres humanos, é que temos uma visão tão acanhada, não é? Tão pequena ainda, porque somos pequenos, porque não temos uma evolução como um espírito de luz, como um espírito de alta condição espiritual, nós ainda estamos muito adstritos às nossas próprias ideias. Ô Sueli, nesse caso, na visão espírita, então o conceito de Deus, particularmente falando da visão espírita, é um progresso em relação aos conceitos que se tinha no passado, nas outras religiões. Evidente, porque se nós observarmos o Deus da lei mosaica, por exemplo, pois é. Lá, assim, 4.000 anos atrás, mais ou menos. Aquele Deus que é exatamente o Deus do olho por olho, dente por dente, que é o Deus que pune os seus filhos. É o Deus Senhor. É o Deus das guerras, o Deus que comanda tudo, né? Assim, com um rigor extremo. E Deus que pune os infratores com castigo. E castigo esse que é eterno, como eu disse há pouco. Mas em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão 1009, o momento em que há uma mensagem ali, registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, do apóstolo Paulo. E Paulo vai mencionar a respeito dessa ideia de inferno eterno, de castigo eterno. E ele argumenta da seguinte maneira: como que é possível um erro de momento redundar, ocasionar um castigo eterno? Nossa, foi um erro ali de um instante que a pessoa comete aquele erro, mas ele vai ter uma consequência eterna. E claro que Deus, tendo essa visão, porque nos criou, ele já sabia que nós íamos errar. É como um pai ou uma mãe que tem um filho pequeno, sabe que ele pode cometer vários erros no transcurso da sua vida. Erros mais ou menos graves, não é? Que vão acontecer mediante a própria personalidade da pessoa. Por isso, essa visão que a doutrina espírita apresenta do Criador, ela é muito justa, muito equânime, não é? É igual para todos, não há privilégios, a verdade é essa. Então, Sueli, nesse caso, Deus castiga os filhos pecadores, ou seja, a raça humana toda, porque somos imperfeitos, tá? Deus nos castiga e premia alguns? Pois é o que nós estamos falando, porque essa questão do prêmio e do castigo, ela é, assim, impressionantemente uma coisa que abala a criatura se ela tem uma convicção que isso acontece, que Deus vai castigar com o fogo do inferno. Não é? Então, nós começamos a raciocinar em cima disso. Agora, se tem aqueles que vão para o inferno eterno, tem os outros que são premiados. Quais são os que são premiados? Vão para onde? Vão para o céu? Quem vão seriam os céu? premiados? Pois é. Agora, é claro que é uma minoria. É claro que são aqueles poucos que vão ser premiados com o céu. Não é? Agora, é claro que Deus ama todos igualmente. Por isso é que Jesus diz: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá.
É verdade. João, o apóstolo, o evangelista, vai falar várias vezes dessas palavras. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso nós temos essa visão tão diferente. Ninguém fica de fora Claro. da justiça divina, ninguém fica de fora do amor do Pai, porque senão não haveria justiça. Esse Deus seria igual a nós? Seria um Deus parcial, seria um Deus que tem os erros humanos, vamos dizer, os defeitos humanos e poucas virtudes, né? E João Evangelista, ele define que Deus é amor, né? O que o Espiritismo acha dessa definição? Claro que Deus é amor. E se João fala isso, não é? Que Deus é amor, é o caso de nós começarmos a pensar de outra maneira. Se ele é amor, ele não vai fazer isso que as pessoas geralmente propagam, né? Que vai perseguir alguns porque não são dessa ou daquela religião, porque não fazem isso ou aquilo, não é? Que vão ser castigados de uma forma totalmente injusta e que também só são salvos uma parte, não é? Mas Deus, sendo amor, ele ama todos igualmente. E se ele tiver o mínimo de preferência por alguém, ele já não é a perfeição absoluta. Já não é o Deus justo que nós estamos aprendendo. Aí mostra que ele tem parcialidade no olhar os seus filhos, os está protegendo, amparando, orientando, né? Ele está dando suas preferências, então, no caso, ele ou estaria premiando ou estaria, de certa maneira, dando a graça, não é? Claro. Estabelecendo esse aspecto da graça para todos nós, tá certo? Nós... Tem mais algumas coisas que nós gostaríamos de falar, mas acredito que vamos deixar para outro bloco. Voltamos daqui a pouco.